Boa noite, Alice. Boa noite. Alice, eu pedi para eu enviei de novo lá pro Rafael, né? Não é o Rafael que tá, é o outro rapaz. Eu pedi para ele enviar as duas questões que tu falou para mim que tava incorreta, é que eu fiquei em dúvida. A número 6 eu vi onde eu confundi e a número 10 foi que eu fiquei mais em dúvida. Aí eu refiz ela de novo e aí te enviei, tá bom? Obrigado. Tá, eu ainda não recebi ela, mas ele deve estar me mandando daqui a pouco. Aí eu te retorno. Mas a questão da 10, pelo que eu vi, deixa eu só abrir aqui o que ele me mandou de novo. Tu botou. O teu erro foi na terceira, no terceiro item, que tu botou falso e ele é verdadeiro. Apesar das transformações sofridas pela tensão e corrente, a potência elétrica permanece constante. Eu mandei de novo, não sei se é isso aí. Eu li, reli, li de novo, mas ali foi onde eu fiquei com mais dúvida. Mas Uhum. a 6 eu vi que eu me confundi. Na hora de ler o teu slide ali, né? Eu vi que tu colocou que com 3 watímetros são pouco usados, né? A 6 tu botou Aí, 2 watímetros, ele acabou de me mandar. isso, eu botei 2 watímetros agora. Aí eu vi, depois que eu disse, não, mas deixa eu ler de novo. Aí eu li, claro, fiz rápido e acabei Uhum. E lendo na rápido. 10 tu botou FVVV. É Isso, FVVF. FVVF, deixa eu dar uma É, olhada. é FVVF. Tá bom, deixa eu dar uma olhada aqui. Da primeira que tu me mandou, a única coisa que estava errada era o terceiro item. Tá, deixa eu ver aqui. Tá, e aí é aí que eu fiquei em dúvida. É que agora aí eu li e disse, não, que ali falava sobre o segundo a lei, né? Uhum. E aí eu fiquei, pô, será que esse é um cara que descobriu? Eu fiquei em dúvida. Como eu não assisti aula direito, né? E aí então eu fiquei em dúvida. Foi aí que me pegou, mas o resto então a resposta certa é a C, né? É isso, né? A resposta certa é a C, isso mesmo. Tá bom, Alice. O resto, então, tá certo, né? Mas tá bem explicadinho, os slides ali estão bem explicados, tá bem Uhum. explicativo, né? Então tá bem bom de Eu ver, assim. tento, eu vou te dizer assim, eu até quando a aula é presencial, eu nem costumo colocar tanto texto em slide. Geralmente eu mais falo e só tem tópicos, mas nesse método de aula assíncrono, né, fica mais fácil de vocês acompanharem quando perdem a aula, né? Por isso que eu tento botar bastante coisa no slide. Eu vi, ficou bem explicado. Ficou legal, eu gostei. Assim, deu para se encontrar, né? É interpretação, na verdade, né? É Sim. praticamente a interpretação de texto, né? Como se Hum. diz. É só tu achar certinho onde está no texto e é bom que tu reforça, né? Aí tu reforça o conteúdo. Sim. Hoje vai ter matéria de novo, Alice? Desculpa te perguntar. Hoje é alguns outros equipamentos, basicamente três equipamentos que eu separei assim, que às vezes são utilizados, e aí não vai cair na avaliação, é só um extra assim para quem de repente tem interesse nesses equipamentos, que é o megômetro, o terrômetro e sequencímetro. Tá, não, que eu vi que acabou a lista. Quando eu vi, eu acabei a lista ali. Aí eu digo, ué, mas hoje tem aula, será que vai ter
Não, então esse não é de prova, é mais para conhecimento mesmo. Isso, mas é para conhecimento, porque quando eu dei essa disciplina a outra vez, esses três instrumentos foram instrumentos que o pessoal falou bastante, assim, que usava nesse meio industrial, né, nessa área. E aí eu acabei ficando com isso, né, e resolvi acrescentar isso na aula para quem trabalha ou tem interesse nesses instrumentos ter algum conhecimento, ao menos que básico, sobre eles. Ah, tá, ok. Tá bom. Mas é um a Eu acho que mais, nem tá no escopo, assim, da disciplina. É só um a mais que eu resolvi trazer. tá ok, então, Alice. Então agora é só aguardar a aula. Então, as minhas duas dúvidas eu ia te tirar no final, já me antecipei aqui, desculpa, Não, tá? não tem, capaz, não tem problema. Aí, como eu vi que não tinha entrado mais participante, eu digo, eu já vou perguntar para ela até para Claro, tirar. claro, não tem problema.
Boa noite, então, pessoal. Para quem ainda não havia dado boa noite, né? Boa noite. Então, pessoal, como eu falei ali no grupo, né? A aula de hoje, ela não é uma aula que vai cair na avaliação, né? Quem já fez a lista percebeu que a lista, ela se encerrou com o conteúdo da aula de ontem, né? Mas eu estava falando pro colega que está no início da aula, que eu resolvi trazer esses 3 instrumentos, porque quando eu dei essa disciplina, foram 3 instrumentos que o pessoal falou bastante e que utiliza nesse meio industrial, né, nessa parte de elétrica, quem trabalha nessa área. Tá? Até não eram instrumentos que eu conhecia, particularmente não trabalhei com nenhum pessoalmente, né? Eu pesquisei e dei uma estudada sobre, para tentar trazer para vocês um algo a mais, né? Então, como ele não está no escopo da disciplina, eu não vou cobrar na avaliação, tá? A ideia é trazer mesmo a título de conhecimento para vocês uma coisa diferente. Então, eu vou apresentar um instrumento, apresento um vídeo sobre ele, apresento outro, apresento um vídeo sobre ele, para, através dos vídeos, tentar exemplificar, né, um pouco do que eu falei e também mostrar realmente a utilização de um instrumento, já que a gente não tem esses instrumentos e também muitos não têm conhecimento e nunca viram um deles, tá? Eu também, pessoalmente, nunca vi nenhum deles, acabei conhecendo através dos vídeos, tá? Então, se alguém porventura já trabalhou ou tem alguma experiência com algum deles e quiser compartilhar no decorrer da aula, fique à vontade, tá? Então, eu disse que a aula é uma aula de curiosidades, eu chamei assim, né? Que é para a gente trabalhar esses 3 instrumentos, os megômetros, terrômetros e sequencímetros, tá? Então, são esses 3 instrumentos que a gente vai falar especificamente na aula de hoje, tá? Começando pelo megômetro, né? Eles são aparelhos destinados a medir altas resistências. Então, eles são usados para teste de isolamento de rede, de motor, de gerador, tá? Aqui eu trago a imagem de um exemplo, de um pelo que eu pesquisei, que é bastante utilizado, tá? Ele não é indicado para se medir mau contato de emendas de fios, chaves ou fusíveis, tá? Porque nesse caso a resistência do circuito é muito pequena e daí o instrumento ele não teria precisão suficiente para fazer essa medição, tá? Então ele não consegue detectar essa variação menor, tá? O megômetro ele é um gerador de corrente contínua que é acionado por manivela, tendo uma escala e 2 bornes de ligação. Em aparelhos modernos, né, a tensão do gerador ela é mantida constante, qualquer que seja a rotação dessa manivela. Aqui depois a gente vai ter uma figura, né? Isso falando de instrumentos de megômetros mais antigos que originaram os modernos que a gente tem agora, tá? Então, mas só para indicar para vocês, então aqui a gente tem a indicação de um megômetro de 500 volts, que permite leitura de até 50 megaohms, tá? Esse instrumento ele é indicado para instalação ou equipamento a medir, no caso, baixa tensão. E quando a instalação ou equipamento trabalhar em alta tensão, aí a gente tem que usar outros megômetros, né, de valores de 5.000 volts, que aí tem uma escala de até 10.000 megaohms. Então, aqui a gente tem um exemplo, essa questão aqui deixa eu pegar uma coisinha de anotar. A escala e a indicação a gente já viu, né? Então, a gente tem aqui a questão da escala que ela não é uniforme, lembra que a gente falou disso numa aula, tem a indicação do que é, não, então esses valores eles estão em mega, né, mega ohms, 500 volts, que é o que ele pode
trabalhar. Tá? Então, a gente viu essas indicações em aulas anteriores, né? E aqui é um dos primeiros modelos, tá? De megômetro. Então, aqui a manivela. Então, conforme a gente ia mexendo na manivela, a gente ia fazendo a medição, né? É claro que, como tudo, evoluiu, né? E agora a gente tem, como a gente tem um multímetro, como a gente tem um amperímetro, a gente tem um megômetro também muito mais moderno, né? Então, o que a gente tinha era isso aqui, tá? Como eu disse, é um equipamento mais antigo, né? Então, aqui a gente tem a questão da escala, né? Então, aqui a gente tem a questão da escala, né? O ponteiro, tá? Fazendo a medição. E aqui eu trago no próximo slide o que é cada uma dessas letras, né? Então, a base, e isso vocês vão ver em outras disciplinas do curso, a base do megômetro, do multímetro, do voltímetro, do amperímetro, é um galvanômetro, tá? E aí tem a questão, a gente já viu, né, a questão de bobinas cruzadas, já vimos em aulas anteriores, ele utiliza. Então, cada uma dessas letras, né, para quem tem curiosidade em saber como que era, né, esse equipamento e como que ele era construído, eu coloquei aqui o que era cada uma dessas letras, tá? O funcionamento dele é baseado no princípio eletrodinâmico de bobinas cruzadas, que a gente já falou em aulas anteriores, né? Então, sempre que a gente tem um instrumento que ele é analógico, a gente tem uma opção é esse princípio, né, de bobinas cruzadas, né? Tem a questão do ferro móvel, isso tudo a gente já viu, tá? E aqui nesse caso, então, a gente tem o polo fixo, o ímã permanente e os polos móveis, as bobinas B e B1, seguindo a mesma linha de quando a gente viu a questão das bobinas cruzadas, tá? Isso não muda. A ideia do funcionamento é baseada no que a gente viu lá. Mas indo para o que importa, né, que é como usar esse instrumento, tá? Então, pode-se medir a resistência do isolamento entre condutores ou entre condutores e eletroduto, tá? Para isso, abrem-se os terminais do circuito em uma das extremidades e na outra extremidade ligam-se os bornes do megômetro. Inicialmente, entre os condutores e depois entre cada condutor e a massa. Desse modo, constata-se, então, qual a resistência do isolamento. Tá? Então, aqui só exemplificando, então, a gente tem o instrumento, né, ligado no eletroduto e nos condutores. Tá? De acordo com a NBR 5410, vocês já ouviram falar sobre ela, vão ouvir falar muito sobre ela ainda no decorrer do curso. A resistência de isolamento mínima para fios de 1,5 e 2,5 milímetros quadrados, é 1 mega ohm, tá? E para fios de maior seção, aí a gente tem uma tabela, tá? Que consta na norma, tá? Para a gente se ligar na corrente do circuito, né? E associar a resistência de isolamento. Então, a gente tem de 25 a 50 ampere é o maior valor, né? E aí vai baixando, né? Então, quanto maior a corrente, menor aqui a resistência de isolamento, tá? Então, só para vocês saberem, né? O que a gente está mais acostumado é trabalhar com esses fios de 1,5, 2,5, 1 mega ohm, mas se a gente estiver trabalhando com valores maiores, aí a gente tem que consultar ali qual o valor
né, máximo de resistência de isolamento. Tem algumas literaturas que até colocam 4 milímetros quadrados nessa onda aqui do 1 mega 1, tá? Mas não, são poucas, ainda tem um pouco de discussão em relação a isso, se o 4 milímetros ele pode entrar nesse valor ou não, tá? Mas certo mesmo é o 1,5 e o 2,5, tá? O resto tem que consultar a tabela. Então, vamos supor, por exemplo, então, que a gente tem um circuito de 1,5 milímetro quadrado. Aplicando o megômetro entre cada condutor e a massa, a gente acha uma leitura de 0,2 mega-ohms, tá? Isso significa problemas de isolamento no circuito que devem ser sanados antes da ligação definitiva, tá? A gente pode medir também a resistência de isolamento entre os enrolamentos de um motor e a massa. Uma boa isolação é de 1.000 ohms para cada volt de tensão a ser aplicada no circuito. Isso também é o que se tem de usual, tá? Essa questão do 1.000 ohms para cada volt. Então, aqui só como seria a ligação, né? Um dos bornes seria na carcaça do motor e o outro seria nos terminais dele, tá? Aqui vou mostrar um vídeo utilizando, né, desse instrumento no motor, tá? Vou trocar o áudio aqui. Meu nome é Everton Moraes, aqui do portal Sala da Elétrica, e hoje, então, nós vamos falar de como utilizar da maneira correta um megômetro, né? Um megômetro aqui, ó. Vou até gerar ele aqui para a gente poder utilizar, para a gente conseguir utilizá-lo da melhor maneira possível. Bom, como você sabe, o megômetro ele vai ter a capacidade, a responsabilidade de realizar a medição de resistência de isolação, né? De isolamento, né? Ou seja, como que eu sei se um circuito, se um motor, se uma bobina do motor possui uma resistência de isolamento correta? É o megômetro que vai dar essa informação para a gente. Não é o multímetro não é capaz de trazer essas informações da maneira assertiva. Então, preciso utilizar algo, ou seja, um dispositivo de medição, nesse caso o megômetro, para trazer essas informações. Só que o simples fato de ter um megômetro não diz para você que você consegue realizar a medição como um todo e coletar as informações de maneira correta. A ideia nossa aqui é mostrar para você exatamente quais são os principais fatores que vão permitir com que você consiga realizar a medição de maneira assertiva e estratégica. Tudo bem? Bacana, então, vamos ver o seguinte. A primeira coisa que eu preciso saber aí, e as informações básicas, né, para que eu comece a medição de resistência, de isolamento, né, são as seguintes. Ó. Primeiro, eu preciso conhecer a tensão de alimentação do nosso motor elétrico. Daqui a pouco eu vou te mostrar aqui na placa do motor. Eu preciso conhecer também aqui a temperatura ambiente que eu estou vivendo aqui, nesse momento, com esse motor elétrico. Tudo bem? E a partir daí eu vou fazer um cálculo, fazer a medição e analisar se a resistência encontrada é a resistência correta, a resistência pretendida naquela medição. Tudo bem? Pois bem, então, vamos para a prática, efetivamente. Vamos conhecer rapidinho aqui o megômetro. Ó. É o seguinte, quando a gente fala do megômetro, nós temos algumas informações que é muito pertinente nós sabermos. Nós temos, obviamente, as duas pontas de provas, que é quem vai fazer, quem vai injetar o nível de tensão no motor ou na instalação que você estiver medindo, para que você possua, então, a medição de resistência e isolamento. Eu tenho aqui a nossa chave seletora de tensão, que ela pode tanto desligar o nosso megômetro, quanto também fazer a medição. Nesse caso, esse megômetro, ele faz medição de tensão também, tá? Então, se eu conectasse aqui nas dois terminais do meio, ele mediria tensão para mim. Tensão alternada, corrente alternada. Ou senão, eu tenho aqui a opção de 100, 250, 500 e 1000 volts. Isso significa, e aí eu vou te mostrar na minha câmera principal aqui, ó. Isso significa o seguinte, que eu posso colocar o nível de tensão de 250, de 500 e assim por diante. Para que tem esse monte de variação? Porque dependendo de qual é o meu motor elétrico, eu vou precisar, na verdade, escolher um nível de tensão adequado para
analisar o resultado que ele vai me oferecer. Tudo bem? Então, se ele é um motor que tem um nível de tensão abaixo de 1,1 kV, bom, a gente vai ver na prática isso aí. Tá? Cada um tem um tipo de medição a ser feito. Pois bem, então, sabendo disso, conhecendo já o nosso negômetro, vamos para a análise do seguinte, que eu já vou fazer uma montagem na prática aqui, né? Então, o que eu tenho que fazer? Quais são as informações que eu tenho que fazer, que eu tenho que medir no meu motor elétrico, por exemplo, tá? Eu posso medir aqui a resistência de isolação entre as bobinas. Nós sabemos que o motor elétrico trifásico, que é esse nosso caso, ele possui 3 conjuntos de bobinas, né? E aí eu posso medir a resistência de isolação entre as bobinas, e eu também posso fazer a medição de resistência de isolação da bobina com a carcaça. Eu vou fazer apenas uma medição para esse vídeo não ficar tão longo aqui. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer outros vídeos, aí vocês deixam no comentário aqui também, tá bom? Mas eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou unir aqui alguns terminais, tá? Vou pegar aqui o 4, o 5 e o 6. Eu vou unir ele só para não deixar as bobinas totalmente curto-circuitadas aqui. Eu vou medir em relação à carcaça, tá? 1, 2, 3 está aqui em cima. 4, faltou um outro. Opa. Aqui. 4, 5, 6. Eu vou fazer um fechamento estrela aqui das bobinas, tá bom? Só para curto-circuitá-las em relação ao que nós temos. Fazer uma medição entre todas as bobinas e a carcaça, tá bom? O certo mesmo seria fazer individualmente, cada uma das bobinas com a carcaça, mas a gente vai fazer aqui de maneira composta para ser rápida a nossa explanação também. Aí, obviamente, o que eu faço? Eu vou pegar meu terminal aqui preto, por exemplo, e vou conectar a minha carcaça do meu motor. Esse parafuso aqui que recebeu terra. Conectado. Vou pegar minha ponta de prova vermelha e vou colocar nas bobinas ali, tá bom? Pois bem, vou tomar atenção para que as pontas da minha bobina não encostem na carcaça. Eu vou fazer a medição. Só que para fazer a medição, eu tenho que escolher o nível de tensão. Rafael, mostra para eles aqui, ó. Eu vou escolher 100, 250 ou 500 volts, porque realmente esse dispositivo vai aplicar esse nível de tensão, é uma tensão contínua, tá? Dentro da minha estrutura do meu motor elétrico trifásico. Vamos vir aqui no meu flip chart para você entender qual é o nível de tensão que eu tenho que escolher, tá bom? Vem aqui então, ó. Pois bem, o que manda, o que é necessário que você entenda é que nós temos uma norma IEE 43-2000, que ela define para a gente qual é o nível de tensão que eu tenho que utilizar para fazer a medição de um motor elétrico trifásico. Agora, como que se dá essa escolha, né? A alimentação do motor, tem aqui a coluna da alimentação do motor. Qual que é a alimentação do motor? 220, 380, 440, 760. Então, se for menor do que 1000, a tensão que você vai utilizar vai ser uma tensão até 500 volts. Tudo bem? Então, eu posso usar 250, 100, depende da situação. O que é aconselhável? É aconselhável você usar um de 500 volts. Se for um motor trifásico, então, tranquilo. Se for um motor monofásico com uma instalação de 127 volts, aí você pode utilizar, por exemplo, 250. Tá? Por quê? Porque eu não vou injetar um nível de tensão tão alto que eu posso ter um dano no motor ou algo do gênero. Então, eu vou dar preferência para o uso de 500 volts, mas analisando a situação do motor. Cuidado, tá bom? No motor trifásico, 500 volts está lindo, tá tranquilo, tá bom? No meu caso, vou usar 500 volts. Mas e se o motor fosse com uma limitação de 1000 a 2500? De 500 a 1000 volts seria o nível de tensão que eu tenho que injetar para fazer essa medição que nós vamos fazer agora na prática. Se o motor fosse um intervalo entre 2501 e 5000 volts de alimentação, 1000 a 2500 seria o nível de tensão que eu inseriria, então, na minha medição. E assim por diante, ó, 5.000 a 12.000, 2.500 a 5.000, e mais do que 12.000 volts de alimentação do meu motor, 5.000 a 10.000 seria o nível de tensão que eu aplicaria naquela situação. Everton, quando que a gente vai encontrar um motor com 12.000 volts? Na verdade, isso que nós estamos fazendo aqui, o exemplo é em um motor elétrico trifásico, só que você vai aplicar esse tipo de teste de utilização do instrumento de medição megômetro em outras situações. Por exemplo, eu já utilizei megômetro em situações onde nós precisávamos analisar a resistência de isolamento da rede de transmissão de 13.800 volts quando eu trabalhava na Ecovias, por exemplo. Né? Então, a gente até adquiriu um megômetro, perdão, que era um megômetro que tinha, esse caso não tem, mas ele tinha o nível de tensão de 10.000 volts para você injetar na rede. Tudo bem? E aí você analisa com isso. Vou analisar a MUFA, a resistência de isolação das emendas de média tensão, eu preciso fazer com esses níveis de tensão. Tudo bem? Bacana. Pois bem. Então, eu vim aqui, eu vou escolher
por sua vez, o nível de tensão. Eu vou colocar aqui 500 volts, para mostrar aqui na prática com vocês que é bacana e funciona. Por precaução, eu vou colocar também aqui no óculos de proteção. Tá? Feito aqui, então, vamos fazer um teste. E para fazer o teste, eu simplesmente preciso clicar nesse botão aqui. Ele vai acender um LED vermelho aqui nesse botão. E aí, nós vamos observar que muitas vezes, né, na verdade, qual que é o procedimento? Tá? Eu vou clicar nesse botão, vou esperar 1 minuto. Mas eu não vou esperar 1 minuto com você. Eu vou conversando aqui para mostrar para vocês os valores. Então, eu quero chegar no detalhe em relação ao valor, tá bom? Vou clicar aqui, ó. Pois bem, ele está injetando o nível de tensão dentro entre as bobinas e a carcaça do motor elétrico. E ele está me dizendo o seguinte, ó, o certo, de novo, é você esperar 1 minuto com esse procedimento, tá? Ele está falando assim, ó, 5,5 giga-ohms. Ou seja, estou com 5 GB aqui de resistor. Isso é bom ou é ruim? Aí vem a pergunta, né? Isso é bom ou é ruim? Esse valor está bom ou não? Qual que é o feedback que eu tenho? Quando eu vejo esse valor aqui, está certo ou está errado? É onde eu queria chegar com você. Lembra que lá no começo do vídeo eu falei que você precisa conhecer a temperatura local? Né? Então, por exemplo, nós sabemos que nosso ambiente aqui, ó, está com 20 graus Celsius. Né? Esses 20 graus Celsius significam para mim que a umidade dentro do motor pode estar sendo prejudicada de alguma maneira. Tá? Então, eu preciso considerar a umidade relativa, eu preciso considerar o funcionamento do meu motor como um todo. Estando aqui 20 graus Celsius, o que eu faço? Eu tenho uma tabela que eu vou pedir para o Rafael mostrar para vocês. Ó. Vou só desligar aqui para não ficar esse barulhão aqui. Eu tenho uma tabela aqui que, em função da temperatura local, ou seja, temperatura de medição em graus Celsius, né? Então, eu estou fazendo a minha medição aqui nesse local e eu tenho 20 graus. Eu vou precisar, na verdade, vir aqui nessa coluna aqui, ó, e anotar esse valor aqui, ó, 0,25. Esse é o nosso valor, tudo bem? Vamos vir agora aqui no meu flipchart, você já sabe que o valor aqui nosso é 0,25, né? Vamos vir agora aqui no meu flipchart, ó, e vamos fazer o seguinte. Como que a gente analisa o resultado da medição, isso em mega-ohms, tudo bem? Se o meu resultado der até 5 mega-ohms, de 5 a 100, 100 a 500, e mais de 500 eu tenho aí a classificação de ruim, regular, bom ou excelente, tudo bem? Para qual situação? Para motores onde a tensão de alimentação é até 1.100 volts, ou seja, 1,1 kV, eu tenho o seguinte, até 5 mega-ohms, de 5 a 100, 100 a 500 e mais de 500. Mas eu pego esse valor aqui, ó, e multiplico por 0,25, que é o nosso fator, em função da temperatura aqui estar em 20 graus Celsius. Tá? E aqui, ó, vezes 0,25, vezes 0,25. Tá? E aqui vezes 0,25. Esse aqui seria o fator de ajuste da temperatura para esses valores. Ou seja, só fazer um cálculo rápido aqui com você. Ó. Se eu fosse pegar aqui 5, eu teria aqui, ó, que considerar 1,25 para tomada de decisão, mega-ohms, vai ficar meio pequeno, mas vai dar um zoom aqui bonito aqui, vocês vão ver. Aqui de 5, ou seja, de 1,25 até 25, que é 0,25, né? Até 25, tudo em mega-ohms, tá? Aqui de 25 até 500, que aí eu vou ter aqui, ó, 125 e mais de 125. Por quê? O que está em vermelho aqui é que eu apliquei o fator da temperatura, tá certo? Isso significa o seguinte para a gente, olha que só que interessante, né? Ó, vamos fazer uma análise das informações geradas, tá? Então, nós temos o seguinte, se a medição do meu motor, sabendo que o meu motor ele tem a tensão de alimentação inferior a 1,1 kV, né? Que é a situação nossa aqui, esse motor vai no máximo 380 volts. Então, eu tenho até 5 mega-ohms, na verdade não é 5, em função da minha temperatura local, até 1,25 mega-ohms, meu motor está ruim. Está ruim. Precisa ser trocado. Está ruim, precisa ser trocado. Né? De 1,25 mega-ohms até 25 mega-ohms de resistência de isolação, regular. Nossa, precisa dar um talento no motor aí. Está meio ruimzão, né? De
25 a 125, lembrando que eu apliquei um fator aqui, né? De 25 a 125 mega-ohms, tá bom. Bom, não é DOC, excelente, não. Tá bom. Acima de 125 mega-ohms está excelente. Tá? No meu caso aqui deu 5,5 giga-ohms. Ou seja, está muito bom mesmo, né? Tá? Até que esse motor aqui é novo mesmo, né? Se a gente for analisar. Então, está muito bom. Tá ok? Ou seja, a forma exata de você analisar é essa. Ah, Everton, tem um motor que a alimentação dele é mais do que 1,1 kV, ou seja, 2.000 volts a alimentação. Volta no flipchart comigo aqui, rapaz. Se a tensão de alimentação do motor for acima de 1,1 kV, aí os valores mudam, com certeza. Até 100 mega-ohms, ruim. De 100 a 500, regular. Acima de 500, bom. E acima de 1.000, excelente. Tá certo? Então, essa é a forma. Ah, Everton, mas é sempre 100, 100 a 500? Não. Você vai aplicar também a tabelinha lá com o fator de correção em função da temperatura do local onde o motor está sendo medido. Tá certo? Ah, mas se tiver algum problema, e se tiver ruim ou regular, eu preciso dar uma manutenção no motor? Sim. Como que é essa manutenção? Normalmente a gente manda para lugares específicos onde eu vou colocar esse motor. Eu desmonto o motor, coloco ele numa estufa, esquento ele para tirar a umidade, normalmente é em uma temperatura de 100 a 120 graus Celsius, não mais do que isso, e eu coloco ele em uma exposição de 1 hora, mais ou menos, para quê? Para reduzir a umidade. A hora que ele esfria, eu vou lá e faço as medições novamente para verificar se tudo ok lá nele. Tudo bem? Bacana? Feito? Aprendeu a mexer com o megômetro de uma vez por todas? É isso aí, a ideia é exatamente essa. E eu vou te convidar também a... Porque antes de passar para o próximo, por que eu trouxe esse vídeo, né? Além dele explicar um pouco como usa o megômetro, né? Como liga ele ao motor, ele traz essa questão das tabelas, né? E de ver, então, através dessas tabelas, se o motor ele está funcionando, né? Se ele está mais ou menos, se ele está estragado, qual a condição do motor. Tá? Então, geralmente a gente não tem conhecimento disso, né? Já teve casos, na outra turma, meu colega falou que usou o megômetro para testar o motor, ele retornou um valor e ele não sabia se aquele valor, o que aquele valor indicava, né? Como que ele usava aquela informação. Então, precisou um outro colega indicar isso, né? Essa questão da temperatura, essa tabela da temperatura, ela nem sempre é utilizada, né? Porque às vezes é aquela coisa de, eu vou testar um motor e aí vai usar só aquele valor fixo, né, que ele deu de acordo com a voltagem, né? Mas é importante a questão da temperatura para locais que tem muita mudança ou muita umidade, como é o nosso caso aqui, né? Isso interfere muito no funcionamento dos equipamentos, não só dos motores, mas dos equipamentos de modo geral, tá? Então, de nada adianta usar, né, o megômetro, fazer a medição e não saber analisar, né? Por isso que, mesmo que seja um vídeo um pouco mais longo, eu resolvi trazer ele para vocês para mostrar isso, né? Como usar a informação que a gente retira do instrumento. Isso acontece muitas vezes. A gente sabe usar o instrumento, a gente tem aquela informação em mãos, mas a gente não sabe como usar ela, né? Para que ela serve. Então, vai muito além de só medir ou só usar um instrumento, né? Tem todo um processo de análise e interpretação daquele resultado, tá? Que, no caso de um sistema automatizado, a interpretação dos resultados, às vezes, ela não é feita pela pessoa, né? É feita pelo controlador, pela lógica de programação, que facilita um pouco, tá?
mas nesses casos, desses instrumentos que eu estou trazendo aqui, eles não são instrumentos que são ligados a uma malha de controle, tá? Então, acaba que o processo de análise e de tomada de decisão, ainda assim, fica com a pessoa que fez a medição, né? Com o operador propriamente dito, tá? O terrômetro, eu acredito que seja um instrumento, quem trabalha na área tenha mais familiaridade, né? Então, a ideia dele é de medição da resistência de sistemas de aterramento, né, formados por estacas ou malhas pequenas, por medição da resistência de um laço de terra, aproveitando a presença de aterramentos vizinhos, sem a necessidade de utilizar estacas auxiliares próprias e sem desconectar o aterramento sob teste. Então, o próprio nome do equipamento já sugere, né, para medição do sistema de aterramento, para ver se está correto ou não aquele processo, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, então, meio parecido até com um alicate amperímetro, né? Um instrumento mais moderno também, dessa linha aí de terrômetros, mas dá para ver que ele tem bem menos funcionalidades do que outros instrumentos, né? Porque ele é limitado a uma aplicação em específico. Então, ali a gente tem poucos botões, né? Para estar mexendo nesse instrumento. Então, ele é especialmente indicado para medir a resistência própria de um determinado eletrodo, que faz parte de um sistema de aterramento complexo. Ele também permite detectar rapidamente a existência de conexões inadequadas e contatos de má qualidade. Então, é uma aplicação importante dele nesse sentido. E sobre o eletrodo de aterramento, né, então, segundo, novamente, na NBR 5410, um eletrodo de aterramento ele pode ser constituído preferencialmente das próprias armaduras embutidas no concreto das fundações, o que nos garante considerar que as interligações sejam suficientes para garantir um bom aterramento, com características elétricas suficientes para dispensar qualquer outro tipo de aterramento suplementar. Então, que a gente conhece, né, a nossa tradicional haste de aterramento. O tipo de eletrodo a ser utilizado em uma edificação depende da resistência do solo, né? Então, é uma outra questão a ser considerada. Podendo ser utilizada a própria fundação, haste de cobre, malha ou até mesmo chapa de cobre. Sendo assim, cada caso deve ser analisado de forma individual, observando que a resistência obrigatoriamente deve ser de, no máximo, 10 ohms, verificada com o terrômetro. Tá? Então, quando a gente faz a instalação do sistema, podemos dizer assim, a gente tem que verificar se ele se encontra com esse valor máximo aí. Se ele tiver com valor superior a esse, então, significa que a gente tem algum problema no que foi feito, tá? O aterramento em uma instalação tem como finalidade dissipar ao solo a corrente de fuga, né, sem provocar tensões de passo perigosas e mantendo baixa a queda de tensão, né, na resistência de terra. Os condutores de um sistema de terra são denominados eletrodos e podem ser introduzidos em qualquer posição, né, seja vertical, horizontal, inclinado. A posição, ela pouco importa desde que ele atenda os requisitos daquela aplicação, tá? A resistência característica do solo é que vai determinar sua resistividade, que pode ser definida como a resistência entre faces opostas de um cubo de área sanitária, construído com material registrado do local ou, como é mais comumente utilizado, né, medido com um instrumento que é chamado de terrômetro, né, que contém 4 terminais, 2 de corrente e 2 de tensão, separados e equidistantes um dos outros. A gente vai ter um vídeo que vai explicar um pouco sobre isso. Então, quando a distância for pequena,
a resistividade corresponde às primeiras camadas do terreno. À medida que a gente vai aumentando a distância entre as hastes, né, a gente vai incluindo, então, algumas camadas inferiores. Então, tem distâncias padrões, né, que a gente utiliza para a instalação dessas hastes, desses eletrodos de aterramento. Então, distâncias de 2, 4, 8, 16 e assim vai indo, né? Metros, são realizadas medições em várias direções no terreno. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? E tem um vídeo bem legal que vai explicar um pouco disso e até falar das cores. Então, a gente tem aqui nessa parte, aqui a gente tem o instrumento, tá? E tem os bornes. Então, a gente tem a primeira haste, e aí depois a gente tem outras duas, tá? Cada uma vai ser ligada por uma das cores, né, ao instrumento, para que a gente consiga fazer essa medição. E a gente tem uma distância em torno de 5 a 10 metros entre cada uma dessas hastes, tá? Então, é assim que a gente faz essa medição, utilizando, então, um terrômetro para saber se a gente está com uma instalação correta ou não, tá? Aqui tem um vídeo sobre a utilização do terrômetro, tá? E falando esses esquemas das cores, tá? Bem-vindos, Eletricity. No vídeo de hoje nós vamos mostrar a medição do sistema de aterramento com termômetro digital. Então se liga. Vamos então conectar a ponteira verde na letra E, a ponteira amarela na letra P e a ponteira vermelha na letra C. Ligar o aparelho e verificar se não há necessidade de troca das pilhas, caso esse símbolo permaneça assim. Vamos pressionar então a escala de 40 ohms e fazer o procedimento de descarregamento do valor de resistência residual dos cabos que acompanham o produto, pois eles podem causar interferência na medição desejada. Vamos fazer a união das garras e logo depois pressionar a função relativa. Devemos ter a indicação do valor de 0 ohms. Temos então a garra verde conectada ao sistema de aterramento existente e o sistema de aterramento totalmente desconectado da instalação elétrica. Conforme o manual, a haste que receberá o conector amarelo deverá estar a 5 metros de distância da haste que recebeu o conector verde e a haste que receberá o conector vermelho deverá estar a 5 metros de distância da haste que recebeu o conector amarelo. Antes de iniciar os testes, a tecla ACV deve ser pressionada. Se uma tensão acima de 10 volts for registrada pelo aparelho, o teste deve ser cancelado. A função ACV detecta tensões induzidas no solo que podem prejudicar a medição de resistência ônica. Para a medição de resistência ônica, vamos começar sempre na menor escala, no nosso caso, 40. Caso não seja possível fazer a medição, vamos mudando de faixa até chegar àquela desejada. Pressionando então a menor escala, temos um valor de 3,27 ohms. Um valor muito bom e considerado baixo. Lembrando que a norma não determina valores de resistência ônica. Ela apenas indica que eles devem ser os menores possíveis. Conforme vocês puderam ver no vídeo, nós obtivemos um valor de 3,27 ohms. Eu sei que a pergunta que fica é: qual referência eu pego para saber se eu estou dentro de uma faixa aceitável ou não? O que nós sugerimos é o seguinte: verifique primeiro se um equipamento que você vai ligar nessa instalação não vem uma indicação de valores de aterramento. Alguns deles especificam valores que devem ser utilizados. Se não for o seu caso, com boa prática, podemos citar a referência antiga da norma, que era de 10 ohms. Hoje, a norma não cita isso mais, mas seria uma boa referência. Ficando acima disso, o que eu devo fazer? Caso você não consiga, a primeira medida realmente é aumentar a quantidade de água. Se ainda assim você não chegar no valor adequado, você vai ter que partir realmente com o tratamento do solo. Por ser um assunto um pouco mais complexo, nós vamos ver. Então, esse vídeo traz bem o que eu falei aqui, né? Então, a gente tem o primeiro na primeira haste, mais 2 hastes a cada 5 metros, né? E aí tem cada um ligado por uma cor, né? Então, tem que seguir essa ordem, né? Isso é uma norma aí que deve ser seguida. Esse valor
de 10 ohms, como falou no vídeo, como algumas coisas, na verdade, né, a norma acaba retirando, mas a gente continua usando, né, que nem a questão das simbologias. Não tem mais uma norma para simbologias, mas a gente acaba adotando o que tinha até então na norma, né? Então, não tem um valor obrigatório, né? Mas se entende que o valor máximo de 10 ohms é o que a gente considera como razoável para todos os sistemas em geral, tá? Claro que dependendo do sistema tem alguma restrição, tá? Mas só mostrando, então, como utilizar, né, e como fazer essa medição utilizando um termômetro. Então, alguns cuidados que a gente tem que ter, tá, ao fazer essa medição. Então, quando conectar os cabos, se assegurar de que eles estejam separados. Caso a medição seja realizada com os cabos trançados ou encostados uns aos outros, a leitura ela pode ser afetada devido à tensão indutiva que surge na interferência de um cabo no outro, tá? Se a resistência das estacas auxiliares ela for muito alta, também a gente pode afetar a precisão da medição. Então, a gente precisa se assegurar de que as estacas estão fixas em uma região úmida e também se assegurar de que as conexões estão corretas. E aí, caso o valor medido seja superior a 10 ohms, a gente deve tentar, então, redução por um dos métodos a seguir, tá? Então, um dos métodos seria hastes profundas, né, que existem no mercado, hastes que podem ser prolongadas por buchas de união. O instalador vai cravando as seções através de um martelete, medindo a resistência até chegar ao valor desejado. Além do efeito do comprimento da haste, a gente tem uma redução da resistência pela maior umidade do solo, quanto mais profunda for a camada, né? Então, o limite que a gente tem é o limite de 18 metros de profundidade, tá? Valores com uma maior profundidade acabariam causando uma indutância elevada e aí afetaria de outra forma no sistema. Então, deixaria de ser algo benéfico para virar maléfico ao sistema, tá? Então, essa é uma das alternativas. E a outra alternativa, tá? É a utilização de sal para melhorar a condutividade do solo, tá? Então, esse método ele permite obter resistências mais baixas. O inconveniente é que o sal, normalmente o NaCl, se dissolve com a água da chuva e o tratamento ele tem que ser renovado a cada 2 ou 3 anos. Ou em menos tempo ainda, dependendo do tipo do terreno, tá? Mas também é uma opção. Outro seria o tratamento químico, tá? Então, nesse caso, o eletrodo ele é mantido úmido por um gel que absorve a água durante o período de chuva e a perde lentamente no período de seca. O que a gente tem que ter cuidado ao utilizar esse método é que a utilização de hastes de aço galvanizado, devido ao ataque corrosivo, no Brasil é conhecido pelo nome do fabricante mais o gel, então a Terragel, o Ericogel, o Laborgel. Então a gente tem que cuidar que tipo de haste, qual o material da haste que a gente está utilizando para ver se esse método é ou não possível de ser utilizado, tá? Outra opção é a utilização de eletrodos em paralelo. Então, quando os eletrodos são verticais, a gente pode colocar hastes a uma distância no mínimo igual ao comprimento, em disposição triangular, retilínea, quadrangular ou circular, e a distância mínima está relacionada com a interferência entre o mesmo e sua redução, tá? Então, em vez de seguir só uma linha, a gente pode ter mais de uma linha de eletrodos em paralelo, tá? Então, são essas basicamente as opções. Se nada puder ser feito, se nada adiantar, bom, aí tem que
avaliar e tentar colocar mais hastes ao longo do sistema para que a gente consiga, então, diminuir aquele valor, tá? Mas, geralmente, algum desses métodos é o suficiente. O primeiro deles, né, as hastes profundas, é o mais utilizado, tá? Porque aí eu não tenho que estar refazendo de tanto em tanto tempo, eu não tenho que cuidar o material da haste, o tipo de solo, eu só tenho que ir colocando, né, claro, obedecendo os 18 metros que eu falei, tá? O último instrumento é o sequencímetro, tá? Ele é um instrumento tanto analógico quanto digital, que tem por finalidade a verificação da sequência de fases de um motor trifásico, tá? Então, ele indica a fase aberta e o sentido de rotação do motor, tá? Através da utilização desse instrumento. A partir do momento que o sequencímetro detecta a passagem por zero, o pulso positivo, né, de curta duração, de cada fase é aplicado em um circuito sequencial feito com flip-flop. Flip-flop é uma questão de eletrônica digital, tá? Que está por trás aí do funcionamento desse instrumento. E a partir disso, então, é que a gente vai indicar a sequência da rede. O sequencímetro, ele é basicamente a mesma coisa que o fazímetro que a gente viu, tá? Para medição do cosseno, tá? Eles têm a mesma função, tá? A questão, a diferença entre eles está na tensão de entrada e na faixa de frequência, tá? Então, o que a gente tem, basicamente, de diferença desse instrumento para o instrumento que a gente viu em aula anterior? No sequencímetro, a gente tem uma tensão de entrada que varia entre 100 e 600 volts em corrente alternada e faixa de frequência de 45 a 70 Hz. E no fazímetro, a gente tem um valor de até 690 volts e uma variação de 15 a 400 Hz. Então, no fazímetro, a gente pode trabalhar com maiores frequências, tá? No mercado, a gente tem poucos modelos disponíveis para venda. Os principais é o MFA 860, né? Que custa em torno de 295, e que é um modelo, né, que atende os dois, o sequencímetro e o fazímetro, que é o modelo 862, que aí ele já está em torno de 446. Isso depende do dia, né? Porque depende do dólar aí, esses valores foram pesquisados com base nisso, né? Então, isso pode ter já alterado. Esse instrumento ele é importante na identificação de redes, porque uma das funções é a de verificação de sequência de fases e a indicação do sentido do motor, tá? Então, tenho dois videozinhos aqui para mostrar utilizando esse instrumento, dois videozinhos rapidinhos para mostrar para vocês. Pessoal, quando às vezes para o vídeo, é porque alguém caiu e quer voltar para a sala, e toda vez que eu clico, o vídeo fica no pause, tá? Então, às vezes, se vocês, não é que trancou a internet de vocês, é que eu cliquei aqui para aceitar alguém e aí o vídeo dá uma pausadinha, mas rapidinho eu já retorno, tá? Bom, seja bem-vindo a mais uma aula nossa aqui. E nessa aula, vamos mostrar um dispositivo que aparentemente é bem simples, tá? Que é bem simples, que é esse dispositivo aqui, ó, esse instrumento de medição, ok? Que é aquele que eu informei para vocês que faz a verificação do sentido de giro do nosso motor. Então, sequenciador de fases é esse indivíduo aqui, que vai, em função das fases que eu estou aplicando no meu motor, ele me fala para qual sentido que o motor vai girar. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Está tudo montado aqui. Como eu disse anteriormente, não vou ficar falando como é que faz a ligação elétrica desses dois dispositivos, porque não faz muito sentido nessa aula. Nossa aula é para a gente demonstrar esse dispositivo aqui. Mas, o que eu tenho aqui? Eu tenho minhas duas fases entrando no inversor de frequência, o inversor converte para 3 fases, manda para o meu motor elétrico. E eu tenho aqui, ó, L1, L2, L3. L1 é o preto. Ó. O preto está aqui na minha entrada da bobina 1, vamos dizer assim. O L2, que é o vermelho, está na entrada da bobina central aqui, olha aqui. Ó.
no meio, tá? Bobina 2. E o branco que está aqui, ó, esse cara aqui, ó, é a entrada da bobina 3. Quando eu ligar o meu motor elétrico, o que vai acontecer? Vocês vão ver, eu vou tentar mostrar da melhor forma possível para vocês. Vocês vão ver os LEDs aqui acenderem, informando que tem as 3 fases. E um dos LEDs estará sendo aceso para informar qual que é o sentido de giro do motor. Tudo bem? Então, esse indivíduo aqui é bastante simples, mas bastante eficiente também. Tem alguns casos que eu preciso fazer, por exemplo, o controle de sentido de giro do meu motor. Eu não posso funcionar a máquina antes de saber o sentido de giro, senão eu vou danificar a máquina. Ou eu ligo o motor fora, ou tiro uma correia, se for o caso, uma engrenagem, correia ou uma corrente, se for o caso, ou eu utilizo um desse antes de ligar o motor. Tá? Então, isso eu vou fazer. Ó. Vou ligar o meu motor elétrico aqui. Vamos lá, então. Ó. Liguei o meu motor elétrico. Vou aproximar aqui para vocês verem que ele está indicando para mim agora ó, que eu tenho as 3 fases e que o meu motor está no sentido horário. É isso, né? É isso, horário. Tudo bem? Tá vendo? Está aceso aqui. Aqui está apagado. Quando eu inverto o sentido de giro, ó, ele vai diminuir até o 0, tá? Depois ele vai inverter o sentido de giro, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aí, ó. Vai apagar agora todos os LEDs. Olha lá, ó. Agora acendeu de baixo, ó. Tá vendo? Na filmagem não fica tão nítido, tudo bem? Só que está os 3 acesos e esse aqui também. Ou seja, vamos voltar para o início nosso lá, ó. Eu tenho, então, ó, as 3 fases e agora vai acender esse aqui. Esse está apagando, ó. Vai apagar. Apagou todos. E agora eu vou dar a iniciar. Olha lá. Agora esse está aceso. Tudo bem? Então, pessoal, essa foi a nossa aula onde eu mostrei para vocês o funcionamento desses dispositivos, que é simples, bem simples, mas que pode quebrar um galhão seu aí no dia a dia. Tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo... Olá, pessoal. Bem-vindos ao Electricity. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre indicadores de sequência de fases. Então, se liga. Esse aqui é o aparelho que nós vamos mostrar. Ele é um fasímetro ou sequencímetro, como algumas pessoas gostam de falar, mas a função dele é indicar a sequência de fases para que eu tenha uma rotação do sentido horário ou anti-horário. Ele vem com essas 3 ponteiras, na sequência de saída do aparelho, que é amarelo, verde e vermelho. Vem com essas 3 garras. Essas garras são rosteadas aqui, para você utilizar uma melhor fixação em cabos ou em painéis. Nós não vamos utilizar, não, vamos usar só as ponteiras mesmo. Como que ele funciona? Assim que eu tocar as 3 fases com as ponteiras, eu vou ter indicação aqui nas 3 lâmpadas, L1, L2, L3, da presença das 3 fases, e vou ter a indicação de sentido de rotação, horário ou anti-horário. Se eu tiver uma falta de fase, de alguma delas, a lâmpada correspondente não acende e ele emite um sinal sonoro. Eu vou mostrar isso aqui agora. Vou colocar na sequência, amarelo, verde e vermelho. Vou colocar nas minhas 3 fases. Na primeira, na segunda. Percebam que, como eu não coloquei a terceira fase, ele já está me indicando que a terceira fase não está presente. Vocês devem estar ouvindo o sinal. A partir do momento que eu conecto a minha terceira fase, tem uma indicação de sentido de rotação horária e a presença das 3 fases. Eu sei que muitas pessoas utilizam isso aqui dessa forma. Então, se isso aqui fosse um QDC, eu poderia dizer que a minha fase R, que é o cabo amarelo, é a minha fase preta. A minha fase vermelha, que está na minha ponteira verde, é a fase S. E a minha fase amarela, que está na ponta vermelha, é a minha fase T. Ou seja, minha sequência é R, S, T. Não, isso não quer dizer que a fase preta é R, a vermelha é S e essa é T. Não, a amarela é T, não. Vou te mostrar por quê. Veja bem, vou inverter as 3 ponteiras. Olha aqui. Se eu inverter as 3 ponteiras e medir novamente, olha aqui. Continuo com a indicação de sentido horário. E agora, a sequência mudou completamente. Onde é que está a minha fase R, ponteira amarela? Está no centro, é a vermelha. Onde é que está a S, que é a verde? Agora é a amarela. E onde é que está a T? Está no lugar da preta. Ou seja, ele apenas está me indicando que se eu utilizar esta sequência,
eu tenho a rotação no sentido horário. Muito cuidado com isso. Vou dar um exemplo. Você vai fazer uma mudança de uma máquina de local. Muitas vezes, em motores, você tendo acesso a ele, fica muito mais fácil você determinar sentidos de rotação. Mas vai acontecer casos em que você não tem acesso ao motor. Vai mudar um equipamento de lugar, uma máquina que tem partes girantes internas, e você só tem acesso ao painel. Então, se você chegou nessa máquina e vai retirá-la do local e vai colocar isso aqui na mesma sequência, por exemplo, ó, essa máquina está ligada, eu vou lá no meu painel, mesmo. Se ele me deu a indicação de sentido horário, quando eu for ligar essa máquina no novo local, eu vou manter a mesma sequência e eu tenho que ter indicação de sentido horário. Se eu tivesse indicação de sentido anti-horário, não tem problema algum. Desde que você referencie as ponteiras, eu voltaria a ligar a máquina da mesma forma. Quando ligasse no mesmo lugar, no novo local, eu teria que ter a indicação de anti-horário. Então, muito cuidado com isso. Não é indicação de EST, é indicação de sequência de fases para que você tenha um sentido de rotação, horário ou anti-horário. Agora nós vamos detalhar como é que seria o funcionamento em um motor. Como eu disse anteriormente, se você tem acesso ao motor, a situação é um pouco mais simples. Se o motor está rodando no sentido horário, é lógico, se eu tiver em referência de lá para cá, pela ponta do eixo, ele está rodando em sentido horário. Nós já sabemos que, se eu utilizar a sequência preto, vermelho e amarelo, eu teria um sentido de rotação horário. Então, vou pegar as minhas ponteiras na mesma sequência, amarelo, verde e vermelho. Vou colocar as ponteiras aqui, na mesma sequência. E ele vai me indicar a presença das três fases em sentido horário. Se eu desligar o motor, vocês vão poder acompanhar aqui que está o sentido de rotação horário. Ou seja, se você tem a sequência determinada por ele, respeitou essa sequência e também os terminais do motor, aqui nós temos nessa parte aqui da extremidade, a minha bobina da extremidade, segundo o diagrama, pela numeração, no centro a bobina central e aqui a outra extremidade. Respeitado isso, o aparelho vai me indicar o sentido de rotação do motor. Então, essa foi mais uma dica de ferramenta simples que pode facilitar muito o seu dia a dia. Espero que vocês tenham... Então, dois vídeos aí para mostrar a utilização de dois sequencímetros, tá? Dois sequencímetros de fabricantes diferentes, mas com princípio de funcionamento o mesmo. Tá? Bom, o que eu tinha para trazer dos três instrumentos para vocês era isso. Como eu disse no início da aula, eu nunca trabalhei com nenhum propriamente dito, né? Não são instrumentos que a gente tem normalmente em cursos, né? Mas são três instrumentos que eu sei que acabam sendo utilizados no meio industrial, aí quem trabalha nessa área, não sei se alguém já utilizou algum deles, mas espero que tenha dado para ter ao menos uma ideia sobre como utilizar a aplicação de cada um desses três instrumentos, tá? Onde eu trabalho lá, Alice, a gente, então, o rebocador, tem dois geradores, mas eles, claro, estão giram sempre do mesmo lado. E quando a gente pega a luz de terra, às vezes tem que estar cuidando por causa que a luz fica invertida, aí tem que subir, ir lá e inverter, por causa que a energia que vem, muitas vezes não é igual a que está do mesmo sentido do rebocador. A gente tem que estar tendo esse cuidado. Então, a gente sabe que o sentido a gente cuida pela ventilação, ou vai ali no alternador das baterias, ele sabe que gira, o padrão é sentido anti-horário. Aí a gente vai lá, pega energia de terra, tá certo, não, tá invertido. Aí tem que ir lá, subir e inverter. Eu acredito que, de repente, com esse aparelho, daria de
pegar e colocar as redes tudo num padrão só, né? De repente seria uma opção até para facilitar a identificação de vocês, né? Tem que ter esse cuidado, porque um rebocador dá certo, o outro não dá, aí fica com combinação diferente, e é que tem que estar sempre testando, né? Sim. Pessoal, como eu tinha dito, um monte de gente entrou depois. Esse conteúdo ele não cai na avaliação de amanhã, tá? Ele é um conteúdo extra, 3 equipamentos à parte, que não está no escopo, e que eu achei que seria interessante trazer, tá? Então, a lista ela se encerrou com o conteúdo da aula de ontem, tá? Eu vou fazer a chamada naquele mesmo esquema. Se alguém tiver alguma dúvida sobre a lista, estou à disposição. Se não, estão dispensados, tá? Amanhã vocês não vão precisar entrar na sala, tá? Eu vou mandar, tá? Vou até tentar mandar um pouco antes para vocês, tá? A avaliação, de repente umas 6 horas, para quem tem a disponibilidade de começar antes, tá? E vocês vão ter até as 9 horas para me entregar. Pode mandar a avaliação direto para mim, não tem problema, fica mais fácil, tá? O que eu vou fazer? Eu já vou corrigindo conforme vocês mandam e já vou retornando assim que possível as notas. Se não, até sexta-feira de manhã, tá? Eu vou informar quem, porventura, não atingiu a média. Então, se eu não entrar em contato com vocês, significa que vocês atingiram a média e estão liberados da disciplina, tá? Se eu chamar vocês, aí sexta-feira vocês vão ter que fazer uma nova avaliação, tá? Se alguém, porventura, tiver algum problema amanhã, bom, aí no serviço, coisa assim, aí entra em contato com o Serra, que é quem está no lugar do Rafael lá, e aí a gente vê para fazer a avaliação, tá? Mas quem fizer a avaliação amanhã e não receber meu contato até sexta, meio-dia, está dispensado da disciplina, tá? E sexta-feira aí, quem tiver dispensado não vai ter aula ou vai começar já outra matéria? Não, aí não vai ter aula. Aí vão ter um sextou, aí um final de semana mais prolongado. Ah, beleza. A nova disciplina de vocês começa segunda. Tá ok. Tá? Vamos à chamada, então. Alex. Estou aqui, presente. Carlos. Presente. Christopher. Cristiano. Eu tô aqui. Diego. Douglas. Eliezer. Presente. Felipe. Presente. Felipe presente. Ismael. Israel. Leonardo. Lucas. Michael. Presente. Matheus Pinho. Presente. Matheus Lopes. Presente. Matheus Melo. Presente. Patrick. Presente, professor. Thiago Rose. Presente. Tiago Borges, Tiago Oliveira e Wagner. Certo, pessoal? Quem não tem nenhuma dúvida, então, está dispensado. Eu já vou mandar esses slides ali para vocês, tá? Quem tiver alguma dúvida, eu estou à disposição, tá? Tchau, boa noite.
Boa noite, boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite.